Bem-vindo ao canal Eliezer Stock. Nesse podcast eu vou ler o texto publicado no blog Eliezer Stock com o título Os 3 mitos da esquerda que caíram com a eleição do Bolsonaro, publicado em 29 de setembro de 2020. A partir dos anos 80, o Partido dos Trabalhadores se solidificou no imaginário popular de diversas formas, mas 3 grandes mitos podem ser ressaltados sobre essa tal esquerda democrática brasileira. Confesso que eu mesmo passei por esse período acreditando nesses mitos, no qual a realidade foi devidamente ocultada ou disfarçada ao custo de muita propaganda e desinformação. Sempre digo aos meus amigos que o maior benefício dos últimos 5 ou 10 anos, culminando com a eleição do Bolsonaro, foi a revolução cultural no qual pudemos participar e que se mostrou como um movimento antirrevolucionário muito em função das obras do professor Olavo de Carvalho. Com a chegada das eleições, com um candidato se apresentando como conservador, muito do que estávamos estudando na contra-revolução, começada pelo Olavo, se mostrou verdadeiro. Como não se lembrar da moça que fez uma suástica no próprio corpo e acusou bolsonaristas de tê-lo feito? E foi assim, de pouco a pouco, que cada historinha para a criança dormir que nos foram contadas ao longo dos últimos 40 anos foi caindo em desgraça. Pensei em 3 que julgo mais importantes e que rondavam a minha cabeça no começo da vida adulta. A primeira, claro, que o Partido dos Trabalhadores era o partido da ética e da moralidade na administração da coisa pública. Creio que quem tem mais ou menos a minha idade teve seu imaginário construído com base nesse mito. Não restou pedra sobre pedra. O PT se mostrou, ao longo de sua administração, com os 2 mandatos do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, um mandato e um pouquinho da excelentíssima senhora personalidade exótica Dilma Rousseff, o partido mais corrupto da história do Brasil, se não da humanidade. A Operação Lava Jato, mito que precisamos conversar também, demoliu a credibilidade do PT para aqueles que não conheciam a fundo a sua história, as suas ações e seus objetivos. O segundo mito é o da luta pela democracia no regime militar. Foi lindo aprendermos isso na escola e até hoje complicado tirar esse mito da mente de adolescentes que gostam de se trancar no quarto escuro e jogar Minecraft. Fernando Gabeira e outros esquerdistas lúcidos, ou nem tanto, não deixam nada sobre esse mito ao afirmarem categoricamente que os movimentos lutavam por uma ditadura do proletariado. Sabemos disso muito bem, mas ouvir da boca de um esquerdista soa como música para os ouvidos. O terceiro mito é a luta pela liberdade de expressão. Bom, de fato lutaram pela liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão deles, pois agora vemos muito claramente que eles não têm tanto apreço por esse direito constitucional. Basta vermos as ações do Sleeping Giants e todas as tentativas de calar conservadores os rotulando de fazerem fake news, sem nunca apontar nenhuma notícia falsa divulgada pelos mesmos. A esquerda vive de propaganda, e eles não podem falar abertamente que eles entendem que a corrupção e o roubo são um meio eficiente para o ganho de poder e o seu combate é um formalismo burguês, que sempre buscam uma ditadura comunista como finalidade e que a liberdade de expressão só vale para eles. O movimento revolucionário tem a mentira em sua espinha dorsal. Aqui eu encerro a leitura do texto. Fiquem com Deus e até a próxima.